Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e essa noite vamos conversar sobre o Mensalão, uma interpelação ética para todos. Para você se sintonizar um pouco melhor no tema dessa noite, acompanhe a nossa matéria inicial. Nas quase 40 sessões plenárias do maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal, que declarou a existência de um esquema criminoso conhecido como Mensalão, que oficialmente movimentou 153 milhões de reais, o STF concluiu que houve efetivamente, por parte do governo, aliciamento dos parlamentares de vários partidos com uma mesada em dinheiro desviado para aprovar as propostas governamentais no Parlamento da República. Foram fartos os pronunciamentos dos ministros nesse sentido. Foram condenados os líderes do governo, como José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, entre outros, o que não deixa dúvida de que a nação foi traída por seus governantes, como disseram os ministros. O ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF, disse que os réus são marginais do poder e considerou que houve compra de votos no governo Lula. Disse que o Mensalão foi a criação de um projeto criminoso de poder, que os envolvidos formaram quadrilha de verdadeiros assaltantes dos cofres públicos e condenou práticas de parlamentares corruptos, altos dirigentes do Poder Executivo e de agremiações partidárias, que transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de governo. Para Celso de Mello, o Mensalão foi fruto de uma agenda criminosa e de um projeto criminoso de poder engendrado, concebido e implementado a partir das mais altas instâncias governamentais e praticados pelos réus, entre eles Dirceu e o ex-presidente do PT, José Genuíno. Os réus condenados, no entanto, devem escapar da cadeia por um longo tempo. Os votos dos 11 ministros responsáveis pelas condenações e as transcrições dos debates travados em plenário resultarão num acórdão com pelo menos 5.000 páginas, segundo cálculos de advogados dos acusados, levando-se em conta o tempo que outros acórdãos de casos menos complexos de políticos condenados pelo Supremo demoraram para ser publicados. O do Mensalão levará pelo menos 6 meses para sair no Diário da Justiça. Só então os advogados de defesa poderão apresentar embargos, recurso que as defesas já anunciaram que vão apresentar. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a prisão imediata dos réus condenados ao fim do julgamento, antes da publicação do acórdão e da análise dos recursos a serem apresentados pelas defesas. A proposta, porém, não encontra ressonância entre os ministros do STF. O próprio relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, tem dito a interlocutores que não deve endossar a solicitação do Ministério Público Federal, uma vez que não há precedentes nesse sentido na Corte. Assim, o cumprimento das penas por parte dos 25 condenados dependerá da publicação do acórdão e da apreciação dos embargos que serão apresentados pelos advogados dos réus. O ministro Marco Aurélio Mello acredita que o relator Joaquim Barbosa dará prioridade ao caso, até por já estar na presidência do STF a partir do final de novembro. Mensalão, uma interpelação ética para todos no Em Pauta desta noite. Pois é, deu aí para você ter uma panorâmica um pouco mais geral e atual, não é, deste julgamento histórico na Suprema Corte Brasileira. E nós aqui vamos ter a oportunidade nessa noite de extrair de tudo isso, não é, as consequências, sobretudo éticas, para
todos e cada um de nós, na verdade, para a sociedade brasileira, para as famílias, para os jovens, não é verdade? Porque precisamos pensar no futuro da nossa nação e esse futuro passa, inclusive, pela juventude. Então, precisamos refletir para iluminar a vida desses nossos jovens. Pois bem, aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton. Você é muito corajoso, mas você não é bobo. Você se refugiou atrás das palavras dos ministros. Claro. Você não falou nada, foram eles que falaram, né? Você apenas captou. Mas eu acho que foi uma boa introdução. Todo mundo já está percebendo que nós não vamos julgar os juízes, mas apenas vamos tirar as consequências práticas que vão nos levar a uma reflexão como povo, como pessoa, como sociedade, não é? Como conduzir daqui para frente a marcha do Brasil. E aos telespectadores, podem ficar tranquilos, nós somos muito tranquilos, estamos muito bem assessorados e por isso não tenho medo. Tá certo, Frei Moser. E olha, temos aqui a alegria de receber pela primeira vez no nosso programa, para nos ajudar justamente nessa reflexão, a doutora Ana Vitória Werneck, ela vai já esclarecer melhor isso daí. Ela é advogada, especialista em direito público e também processo civil. Doutora Ana, boa noite, seja bem-vinda. Werneck ou Werneck? Werneck, Padre. Ok. Falta um Ezinho ali no meio para ver. Tá certo, Werneck. Boa noite, okay. Padre. É uma honra estar aqui, né? Agradeço o convite, né? Para dividir essa tribuna com o senhor e com o Frei Moser, que há quantos anos acompanho, seja pelos livros, pelos artigos, enfim, é uma satisfação enorme. Obrigada. Tá certo, o prazer é nosso. E olha, para a gente começar a nossa conversa aqui, doutora, por favor, claro que ali na matéria inicial a gente deu uma panorâmica do momento atual, o número, não é, do que foi desviado, 153 milhões oficialmente, não é? Isso é número oficial. Depois os 25 condenados, os principais, o julgamento que está aí em tramitação agora, a elaboração das penas, etc. Mas vale a pena também recordar aqui no começo do nosso programa, como é que surgiu tudo isso, não é? A partir do que veio à tona toda essa trama, esse esquema criminoso. Acho que vale a pena a gente fazer uma rápida memória. Sim, não é? Tudo veio à tona com matérias jornalísticas, né, no primeiro momento, né, uma denúncia de um deputado federal, e que sinalizava justamente para um escândalo de proporções homéricas, né, de vários milhões, né, como nós vimos na matéria, né? E isso se fazia pelo que foi chamado na época de valério-oduto, ou seja, se usavam determinadas empresas legalmente constituídas para captar recursos de origem pública e privada e se passar aos chamados mensaleiros, né? E todos, né, que estavam envolvidos nos 3 núcleos, né, que foram apontados, porque o Supremo Tribunal fatiou para facilitar justamente a abordagem do processo, ele fatiou a denúncia em 3 núcleos e depois teve uma quimerazinha ali, não é, de outros, como o Duda Mendonça, que estava no núcleo da evasão de divisa, acabou sendo absolvido, né? Mas então houve esse fatiamento justamente para identificar esse núcleo político, que seria do José Dirceu, ou melhor, foi do José Dirceu, porque hoje já está confirmado, comprovado através da condenação dele. Não sabemos ainda o tamanho da pena, mas vamos acompanhar para saber isso, né? E o segundo era o núcleo financeiro, justamente onde os bancos estariam atuando nessa lavagem do dinheiro, fazendo liberação de recursos também privados para que os políticos não fossem identificados na hora de sacar esse dinheiro e ajudando também a levar esse dinheiro para o exterior, né, para não ser identificado, né. Desses 25 réus, de fato, o primeiro já está aí com as suas penas apuradas, né, foi o Marcos Valério, que ele era desse núcleo operacional, nós falávamos antes, né, núcleo político, financeiro e o operacional, né. Então, ele era, ao lado do José Dirceu, era o grande mentor. Há quem diga isso, nós vamos ver em outro momento, que será quando forem apurados o mensalão mineiro, né, que era um esquema já prévio
em Minas Gerais e que foi levado então para o governo federal. Isso a gente não pode afirmar porque foi o que foi dito na mídia, não foi apurado ainda, mas seria esse sistema. Agora, o que mais choca, né, eu acho que a população de fato fica indignada com uma situação dessa, é o volume de recursos, né? O volume de recursos públicos, ou seja, dinheiro nosso, esse fundo etéreo chamado erário, é dinheiro do contribuinte, é nosso, né? E que foi usado para comprar a base do governo. Essa é o grande choque, né? Quer dizer, não era pelo dinheiro em si, era na verdade para um poder, para se ter poder. Então, assusta um pouco mais ainda. Aliás, isso é uma coisa, doutora Frei Antônio Moser, uma coisa que nós até que acompanhamos o dia a dia da política, o dia a dia dos parlamentares, o dia a dia do governo, ficamos espantados, porque agora há pouco tivemos eleições, não é, para prefeitos e vereadores, e sobretudo agora a última eleição de segundo turno, não é? E mal se elegem os devidos candidatos, já se pensa no próximo pleito, como que numa certa corrida, Frei Antônio Moser, assim, de uma forma violenta quase pela busca incessante do poder. Entende? O sujeito mal assumiu uma capital, uma prefeitura, por exemplo, e as sempre concorridas são as capitais, obviamente. Aí temos, por exemplo, São Paulo, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, por aí, Recife, Salvador e assim por diante. Quer dizer, mal se consegue eleger para prefeito de uma cidade, no caso de uma grande capital, mas já se pleiteia a próxima eleição de uma busca violenta pelo poder. É um negócio chocante, como disse a doutora. Realmente, Adler, que foi um dos pais da psicologia do profundo, junto com Freud e com Jung, ele dizia que a sede do poder é um dos impulsos mais fundamentais do ser humano. E nós temos na história exemplos, não é só para não ir até lá no começo, no Império Romano, vamos parar no Hitler, que queria construir um império de 1000 anos. Aqui não se chegou a 1000, né, mas já se estava sonhando assim com mais de 20 anos, 30 anos e assim por diante. E diria que não apenas nesse núcleo central, mas já se espalhando por toda parte como tentáculos de um povo. Agora, essa sede do poder, ela vem acompanhada da corrupção. E um dos ministros, não me lembro mais qual, foi muito categórico, não é? O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então se julgavam assim acima do bem e do mal. Esse que foi o grande problema. E aí vem a grande surpresa. Por quê? Porque ninguém esperava que esses ministros fossem tão categóricos. Desculpem eles que estão ouvindo, provavelmente nós estamos sendo gravados, não é? Mas, por exemplo, a coragem do Gurgel, lúcido, pá. Eu digo, nossa, esse homem, será que ele está pensando no que está falando? E chega o Barbosa, não é? Assim, de uma maneira tão imperiosa, tão seguro, que inclusive eu acho que levou os outros também a ficarem um pouco mais precavidos nas tentativas de defesa. Agora, de qualquer forma, me surpreenderam várias coisas. Essa coragem, depois a autonomia. São 3 poderes. Você tem o legislativo, que não sabe se bem até que ponto funciona, né? Se não tiver combustível, não funciona. Então, o poder legislativo, você tem o executivo, mas você tem o judiciário. E o judiciário que estava desmoralizado diz, não, nós realmente estamos aqui diante de uma grave questão, vamos assumir as consequências. Então, a franqueza, isso nos surpreendeu muito, e a todo mundo. E mesmo os debates, o ardor, essa, como é que eu vou dizer assim, às vezes até uma diatribe, etc., isso mostra a honestidade. Mesmo que você esteja contra, mas você vai lá e diante do Brasil e do mundo, todo mundo viu, e os jornais publicaram no mundo inteiro, não é? O alto comando condenado. Não é? Gente, isso aí realmente foi uma surpresa. Agora, o que o senhor falou, e doutor, isso é muito importante, porque o senhor usou um filósofo, eu uso aqui outro, salvo engano se não for o mesmo, não o Francis Bacon dizia, dê poder a uma pessoa que você vai conhecê-la e conhecê-la bem. E é interessante, no tocante ao magistrado brasileiro, à Suprema Corte, onde boa parte dos que ali estão
não vieram justamente de indicações por parte do governo e, portanto, do Partido dos Trabalhadores. E, no entanto, essa reação que o Frei Antônio Moser colocou para a gente. Até que ponto, doutora, a seu ver, um mesmo Supremo que de alguma forma já vinha também um pouco desgastado, né? Estava perdendo a credibilidade, vinha sofrendo já um certo desgaste. A gente fica se perguntando, será que esse endurecimento nessa hora é surpreendente mesmo do ponto de vista ético, porque é imperativo, ou por outro lado é também para resgatar uma própria imagem que de alguma forma já estava bem arranhada ultimamente por conta da população brasileira? Bom, Adramita, eu tenho a sensação que algo de novo se encontra no fronte. Né? Novos ventos sopram sobre a nossa sociedade, né? Primeiramente, a sociedade brasileira ela vem sofrendo transformações de cunho muito denso nos últimos anos, né? Nossa população saiu de uma ressaca muito grande, que foi o golpe, a Revolução de 64, cada um entende de uma forma, né? Uns dizem revolução, outros dizem golpe. Então, nós podemos passar a falar, né? Então, nós saímos dessa ressaca e passamos por um momento de transformação na educação, né? Hoje, bem ou mal, todos têm acesso à educação, né? Então, essa educação, ela é transformadora, de fato. Ela transforma a nossa realidade, né? Então, o povo hoje, né, o popular, ele tem mais... Ética, a arte do bom. Não é isso, Frei Antônio Moser? Isso mesmo, você falou, ética significa a bondade, a retidão, ao contrário da corrupção e da maldade. Tá aí, ó, uma bela dica para você, ética, a arte do bom, não é, do Antônio Marchione, aqui pela editora Voz, e vale e muito a pena você adquirir essas literaturas, porque assim se aprofunda mais aquilo que nós aqui no programa provocamos, porque o programa ele tem esse caráter provocativo, a gente reflete, caminha, aponta, mas por outro lado temos que sempre aprofundar um pouco mais. E daqui a pouquinho nós falamos a respeito do nosso endereço para você também nos visitar e acessar o programa que você vai rever, mas agora nós queremos, na continuidade aqui da nossa conversa, dizer o seguinte, doutora, olhando agora para a questão, especialmente a questão da sociedade, porque realmente o esquema que se deflagrou atingiu o alto comando do governo e, portanto, do partido que hoje governa o país, o Partido dos Trabalhadores, mas não somente, também aqueles que estavam ali ao seu redor, os aliados, mas a gente fica se perguntando, será que isso já não estava, de alguma forma, contaminando grande parte da sociedade, porque afinal das contas essas pessoas vieram do meio do povo. Então quer dizer que a nossa sociedade, no que estamos acompanhando, já trazia esses sintomas, essa enfermidade no tocante à corrupção e assim por diante? Padre Hamilton, essa questão da corrupção, não é? Outro dia até eu escrevi um artigo chamado justamente isso, somos todos corruptos, para vermos isso, saíram de fato do meio do povo, né? O que eu entendo por interessante é que as pessoas se indignam com muita facilidade quando a corrupção está longe, né? Quando a corrupção está em Brasília, a gente escuta falar, quantas vezes nós escutamos falar, né? Só Brasília só implodindo, começando de novo. Isso, o senso comum fala isso, né? Não é assim, né? Então, só que na verdade, né, essa questão da corrupção, o Frei Moser tem até mais propriedade, né, do que para falar sobre o pecado social, né, porque a corrupção ela é um mal que ela atinge a saúde, a educação, né, o dinheiro que é desviado, porque quando é um furto, alguém furtou alguém na rua, aquilo parece também que causa grande comoção das pessoas, né, porque ele é um roubo nominável a alguém, o patrimônio de alguém que foi subtraído. Quando ele é em escala maior, as pessoas também ficam indignadas, mas parece que numa escala um pouco menor, né? E quando ela toma com os seus próprios
valores, né, os valores éticos, os valores morais, muitas vezes acabam por topar no que eu costumo chamar de pequenas corrupções. Um exemplo disso muito claro, o acordo trabalhista. Frei Moser é empresário, há de saber muito bem o que é isso, né, do que algumas pessoas chegam e falam assim, eu quero fazer um acordo. Como eu faço para o meu empregador fazer um acordo comigo? Ora, o acordo trabalhista que não foi oriundo de uma demissão, ele é uma grande corrupção que lesa os cofres públicos. Por quê? A pessoa vai receber 6 meses de seguro-desemprego daquele fundo que nós falávamos ainda há pouco, quase que etéreo, de tanto que se fala quem é o erário, é esse dinheiro que nós todos, independentemente de classe social, de poder aquisitivo que seja, porque pagamos impostos, né, é que está lesando esse fundo, que é nosso. E sem demagogia nenhuma, falo isso com maior tranquilidade, tem que ser fiscalizado e vigiado por todos, né? Por isso que nós falávamos antes, inclusive, da importância da sociedade civil organizada, porque ela também é um pé para essa fiscalização, é um pé para que nós possamos ver o que está sendo feito. Sempre né? De acordo, apenas eu queria acentuar um outro ângulo, vamos dizer, atingiu também a sociedade, não, a sociedade estava preparada, eles armaram o esquema num terreno fértil, porque senão o esquema não teria ido para a frente. Traduzindo, gente, desde sempre houve corrupção. Há em toda parte a corrupção, só que nos outros países, vários deles punem com maior rigor, então não se alastra, enquanto que aqui é impunidade, quer dizer, é uma certa cultura, e eles encontraram então um terreno propício. Agora, só me desculpando só um instantinho, talvez seja interessante desse propósito da ética, desde o começo da reflexão filosófica, põe lá na Grécia, 500 anos antes de Cristo, quando a gente não sabe, a gente diz 500 anos antes de Cristo, né? Ou seja, todo filósofo tem uma ética, e a ética tem uma dimensão política. Muito interessante, não existe ética que não tenha uma dimensão política. Então a polis, a cidade, de vez em quando essa consciência ética, ela submerge, depois ela vem à tona. Por exemplo, aqui no Brasil, Collor. Todo mundo levantando a bandeira. Depois o pessoal esqueceu, arriou a bandeira e aí já viu. E agora eu acho que nós estamos diante de uma nova consciência ética. Agora, que ninguém queira lavar as mãos, porque o tapa valeu para todos. Não é? Em outras palavras, é uma chamada para todo mundo. Nós temos que repensar o todo da nossa sociedade. Então, ninguém se julgue totalmente inocente. O que não quer dizer que os que armaram não sejam culpados. Quer dizer apenas atenção, porque o alcance desse julgamento vai além dos condenados. Tá certo, sim, doutor? É um sacolejar de toda a sociedade, né? O mensalão, ele vem justamente porque nós temos muita legislação, sabe? Nossa legislação é farta, né? Tem a própria ficha limpa, a lei da improbidade administrativa, enfim, a legislação é farta. No entanto, há que se ter punição. Não pode dar a impressão que nosso país não pune. A impressão que se tinha até antes do julgamento era que a impunidade não era o que imperava. E isso soava muito mal, muito ruim. Nós vamos, aliás, perguntar para as pessoas nas ruas, o que você achou do julgamento do mensalão? Superou a sua expectativa? Claro, o julgamento ainda está acontecendo, mas pelo que já se deu, a condenação que já foi efetivada, agora estão se verificando as penas, quanto tempo e tal, mas o que você achou do julgamento mensalão? Vamos ver o que as pessoas responderam. Fiquei, acho que tinha que ser condenado mesmo, esse pessoal não tem acompanhado direito. A política está horrível, a corrupção continua do mesmo jeito, não vejo nenhuma mudança. Olha, vou te falar a verdade, eu não sou inteirado do resultado, porque fui passear, não sei. Mas assim, eu espero que seja uma coisa assim, que dê resultado, sabe? Que os nossos governantes vejam isso aí como uma prova de que a política nossa não anda bem. Aliás, há muito tempo não anda bem e a gente precisa de dar uma resposta nesse pessoal, né? Espero que seja assim. Plenamente satisfeito, sem dúvida nenhuma. Não vai ter jeito esse país não, sabe? Não tem jeito não. Porque aquele Salvador, sei lá, aquele juiz, é do PT. Então ele está dissolvendo.
Eu acho uma pouca vergonha isso. Eu acho que vai caber em pizza. É claro que é uma coisa absurda a gente continuar vivendo num país em que os políticos agem da forma como estão agindo. Desrespeito a gente que trabalha, paga imposto, que leva uma vida honesta, né? A gente ser comandado por uma minoria que é desonesta e corrupta. Nenhuma, porque não dá em nada. Eu não estou satisfeita porque não estou vendo, não estou a par do que está acontecendo. Eu estou porque o Brasil está tendo uma nova era e, no caso, os políticos têm que tomar nova posição referente a isso. Tá certo. Olha, tá aí a opinião da nossa população, não é? Claro, aqui pesquisando na capital mineira, mas é um pouco reflexo do país. Muitos acompanham, outros não. Mas uma ideia que se tem é de que realmente, quem sabe, estejamos virando uma página na história do nosso país no tocante à punição, à ética, aos valores, e que a impunidade não deva ter a última palavra. Nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta para colher do Frei Antônio Moses e da doutora Ana o seguinte, porque é isso que o Frei dizia agora há pouco, me chamou muita atenção. De vez em quando nós temos esses picos e depois se volta, mas viver de picos e depois voltar à normalidade é meio perigoso, né? A coisa deveria ser um pouco mais, não é, retilínea aí. Então, vamos ver isso aí, examinar isso aí um pouco melhor, mas, sobretudo, extrair aqui da doutora e do Frei as lições que ficam após um julgamento como esse, que realmente devem ser guardadas por todos nós. Então, rápido intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre o mensalão, esse julgamento que fez o país parar nos últimos meses e que tem nos feito aí, não é, muitas interrogações, estamos pensativos, a população tem acompanhado de certa forma apreensiva, um pouco atônita, muitos em silêncio, não é? Porque também o que acontece lá também fala muito de nós, ou seja, do nosso dia a dia, dessa experiência que a população também faz no seu seio, como dizia a doutora Ana no segundo bloco. Mas quero dizer para você o seguinte, olha, sempre após a exibição do programa na televisão, você já pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, e você tem acesso ao programa exibido pela televisão, no caso, logo após a exibição desse programa, tá certo? Para aqueles que de repente perderam ou pegaram o programa andando, então há essa possibilidade muito legal. Além disso, claro, o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, ali você também tem um link para acompanhar o programa Em Pauta. E claro, você também pode mandar um e-mail para a gente no empauta@cançãonova.com, sugerindo o seu tema, também fazendo o seu comentário em relação aos temas que são debatidos aqui. E além disso, quero convidar você também que não conhece a Canção Nova Minas a vir fazer uma visita para a gente. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. Uma programação toda especial para você aqui de Belo Horizonte e região. Então venha nos visitar, tá ok? Vamos aqui conversando, doutora, justamente nesse ponto aqui que nós queremos agora entender melhor, antes de falarmos ainda das lições do mensalão. O Frei Moser falou aí desses picos, eu acho isso um pouco preocupante, não é? De vez em quando termos esses picos, quando que o dia a dia, de repente, essa corrupção vai ali por debaixo dos panos. O ideal é que nós tivéssemos uma sociedade atenta o tempo todo, não é verdade? Sim, uma linearidade. Exatamente. Né? Ainda que um pouquinho oscilante, mas não tanto, né? De fato, que nós conversávamos nesse sentido, né? Hoje nós temos legislação para punir, né? Estamos vendo
um começo de punição, até mesmo porque o que é a garantia da impunidade hoje, processualmente falando? É a questão da prescrição, né? Que é a extinção da capacidade punitiva do Estado, ou seja, passa um lapso temporal que o Estado não pode mais punir. E aí é o que nós vulgarmente chamamos como acabar em pizza. E quantos acabaram em pizza? Anões de orçamento, né? E por aí vai. Nós temos vários exemplos. Infelizmente, não gostaríamos de ter tantos exemplos para dar, né? Então, o que nós precisamos? Eu acho que nós já conseguimos uma legislação eficaz, né, com aquelas leis que nós já havíamos falado, né, Lei da Probidade Administrativa, Decreto 260, enfim, são várias leis que tentam coibir essas ações. Temos o fortalecimento do judiciário, né, entrando com a sua intervenção, com a sua mão forte de Estado interventor, realmente, né, para coibir essas práticas, né, e agora precisa de celeridade. O mensalão foram 7 anos, quase prescreveu, quase teve penas que não poderiam ser aplicadas, né? Poderíamos também cair naquele ganhou, mas não levou. Isso, numa linguagem religiosa, nós diríamos que isso, o mensalão, o julgamento, condenação, etc., foi quase um milagre. É quase um milagre. Então, eu acho que nós saímos disso muito fortalecidos, sabe, Padre Hamilton? Porque, e as pessoas, a maioria delas estão empenhadas em observar e acreditando que alguma coisa vai mudar. Acho que a sociedade está precisando disso. Aliás, é a pergunta até que nós vamos fazer às pessoas nas ruas agora. O que você acha que deve ser feito? Não é? Estamos falando aqui de pós-mensalão, portanto, não é? Nova atitude, novos métodos, nova visão de pessoa, de sociedade, de Brasil, de mundo, enfim. Não é? O que você acha que deve ser feito para acabar com a corrupção no Brasil? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que trocar todo mundo, isso é uma boa ideia. Para acabar com a corrupção? Eu acho que é assim, o governo ter direito de governar só durante 4 anos e ser proibido assim a reeleição, porque eu creio que com isso vai conseguir pelo menos mudar a mentalidade, né? Mudar a maneira de pensar. Eu acho que eles se acomodam, se acostumam, fogem muito da realidade nossa, que é o dia a dia, do andar, do sobreviver. Então, eu creio que se houvesse essa possibilidade, só uma reeleição, ele deve lembrar um pouquinho da vida normal, que é a vida que a gente leva, né? Porque o poder, como muita gente já diz, ou todo mundo já diz, corrompe, e corrompe mesmo, não há dúvida. Nossa, tem que reformar completamente o sistema político, do jeito que está, com esse quociente eleitoral, a gente vota no candidato, mas o que vale, na verdade, é o partido, né? E o partido, sabendo disso, coloca aquele monte de fantoche lá com a carinha bonitinha para conquistar voto para o partido e colocar um monte de gente que não tem nada a ver. Então, a gente tem que fazer realmente uma reforma política profunda. A educação, né? É primordial, tem que mudar, porque a Copa do Mundo está aí, mas a educação é o principal, né? É uma pergunta tão difícil, porque eu não sei o que fazer. As pessoas não são leais, não são verdadeiras, então acho que não tem como acabar, não. Tem que trocar todo mundo que está lá em cima com o poder, porque do jeito que as coisas estão indo, tá saindo do controle de todo mundo. Tá certo. Frei Antônio Moser, eu sei que o senhor vai comentar aqui algumas falas, mas eu queria acrescentar na sua fala e também da doutora, do ponto de vista eclesial, ou seja, como a igreja pode colaborar a partir de alguns elementos que o senhor já colheu aí, para que nós tenhamos de fato essa nova sociedade, ela que é uma formadora também de opinião. Mas eu preferia partir das colocações, sobretudo duas chamaram a atenção. A primeira é a reeleição. Eu acho que essa senhora, ela realmente, olha, político não é profissão. Político é missão temporária que o povo confia a algumas pessoas. Começa por aí. Se não é profissão, então não deveria ser pago. Como em tantos países nórdicos, por exemplo, não é pago.
É uma missão de serviço. Aí vem o Evangelho, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Outra colocação foi a da reforma política. Gente, não é possível, tem que haver, aproveitar essa oportunidade. Agora, quando você me pergunta o que a igreja pode fazer? Primeiro, tem aquele que, de fato, se eduquem as pessoas para a responsabilidade religiosa, responsabilidade social, e desde que para vingir o princípio não da camaradagem, da amizade, do parentesco, mas da meritocracia. Você tem que pôr pessoas qualificadas nos vários postos. Então, aquilo quase que automaticamente vai havendo uma transformação, e não simplesmente com chavos. E eu acho que é uma verdadeira revolução. E vamos pensar um pouco no cupim, sabe? Ele começa assim, não é, devagarzinho, até que derruba uma casa. Eu acho que a casa da corrupção, ela já está assim bastante minada. Então a gente tem esperança que caia a corrupção e que ressuscite uma nova democracia, uma nova realidade. Tá certo. Mas, doutora, muito obrigado, viu? Palavrinha final, por favor. Giuseppe Dusso, né, no livro O Poder, diz que o poder é extremamente sedutor, né? De fato ele seduz, mas que nós sejamos vigilantes para não deixar essa sedução impune. Tá certo. Olha, muito obrigado a você que esteve conosco também acompanhando esse programa e, é claro, não é dizendo sim a muito do que comentamos aqui, talvez até tendo uma posição contrária. Isso é ótimo, porque o programa Em Pauta ele quer também provocar a boa reflexão. Para você, um abraço, um ótimo final de semana e nos encontramos na próxima sexta, se Deus quiser. Até lá.